Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Que história é essa? Eu me chamo Carla, sou professora de história e hoje nós iremos falar sobre um fato bem curioso da história colonial brasileira. Vamos lá? Você sabia que durante o século XVI o Brasil quase teve uma colônia francesa? Pois é. É isso que nós vamos explorar hoje sobre a fascinante história da França Antártica. Prepare-se para uma viagem ao passado. Antes de mais nada, nós precisamos contextualizar qual era o cenário político, econômico e religioso durante o século XVI no continente europeu. Vale ressaltar que neste período do século XVI estava ocorrendo a corrida colonial, onde nós tínhamos grandes potências europeias que estavam tentando explorar, além do mar, novos continentes, novos territórios. Tanto é que nós temos duas grandes potências marítimas europeias, que foi Portugal e Espanha. Esses dois países chegaram primeiro no continente americano. Do outro lado, nós tínhamos a França. A França também era uma grande potência europeia, porém não era tão forte no quesito marítimo. Porém, ela estava tentando também explorar os seus territórios além do mar, né? Vale lembrar que neste contexto econômico do século XVI, nós estamos falando do mercantilismo. O mercantilismo nada mais foi do que um modelo econômico do qual os países europeus tentavam angariar, tentavam conquistar mais metais preciosos. Quando mais metais preciosos tivesse aquele reino, mais poderio, mais poder aquisitivo, mais poder politicamente falando, teria aquele território, teria aquele reino, né? Vale lembrar que até hoje, se você possui muitas terras, você possui um valor, um poder aquisitivo bem maior em detrimento de outras pessoas. E não seria diferente. Então, quanto mais terras, mais recursos naturais, mais recursos humanos com mão de obra escrava que seriam exploradas nesses territórios, mais recursos naturais, né, como a extração de matérias-primas, como foi no caso do Brasil, no primeiro ciclo econômico brasileiro, a gente fala que foi o pau-brasil, né? Então, durante o mercantilismo, né, esse modelo econômico, ele liderou praticamente o imaginário, o pensamento dessas grandes potências europeias. Por isso, nada mais, nada menos, a França também queria pegar o seu pedaço do bolo, né? E aí, com isso, você tem a tentativa francesa de colonizar alguns territórios, como a gente vai ver que ela também vai tentar colonizar o Brasil, né? Ou partes do Brasil. Vale lembrar que em 1494 foi feito o Tratado de Tordesilhas pela Igreja Católica, onde a Igreja Católica dividiu o território do novo continente, da América, né, entre Portugal e Espanha, deixando de fora e excluindo totalmente a França desse processo. E aí tem uma frase muito interessante, muito polêmica e conhecida dentro da história, que é a frase do Francisco I, que era no momento o rei da França, onde ele fala a seguinte frase: eu gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão em que ele divide o mundo entre Portugal e Espanha. Quando Francisco I, o rei da França, fala esse tipo de comentário, ele quer nos mostrar, ele demonstra uma insatisfação muito grande de não fazer parte dessa corrida colonialista, né? Ele não fazia parte dessa corrida de angariar novas terras, de obter novos territórios. Então, isso demonstra pra gente um certo interesse de tentar conquistar novos territórios e que isso não foi respeitado pelo Tratado de Tordesilhas, do qual dividia o Novo Mundo, as Américas, entre Portugal e Espanha, né? Quando eu falo Novo Mundo também, eu acho interessante citar isso aqui, eu estou me referindo às Américas, aos territórios do continente americano do qual foram invadidos, do qual foram colonizados, né? Quando a gente fala essa expressão, é uma expressão extremamente com o olhar europeu, né? O Novo Mundo, são novas terras, você está chegando num lugar que tem uma flora, uma fauna, povos, uma cultura, um clima totalmente diferente do que havia na Europa. Então, o novo mundo para eles é realmente isso, é um olhar extremamente novo, né? É um mundo totalmente à parte do que eles estavam acostumados. Então, essa expressão ela pegou, ela ficou muito forte dentro da história. Então, quando a gente vai falar ali na Idade Moderna, né, ou a partir do século ali, 16,
até finalzinho mesmo ali do século XV, sobre o Novo Mundo, a gente acaba se expressando dessa maneira porque demonstra que é literalmente um novo mundo pelo olhar dos... A França Antártica, ela foi um projeto idealizado por um grande e famoso almirante chamado Nicolas Durand de Villeguion. Nicolas Durand de Villeguion, ele teve motivações políticas, econômicas, mas também religiosas para idealizar, para projetar essa tentativa de exploração de novos continentes, no caso, né, no continente americano e no caso do Brasil, como nós iremos ver posteriormente, quais foram essas motivações que o levaram, principalmente no âmbito religioso, do qual ele se apegou muito para poder criar a França Antártica. A chegada dos franceses no Brasil em 1555. Em 1555, os franceses chegaram ao Brasil, principalmente hoje, onde conhecemos como território do Rio de Janeiro, juntamente com mais de 600 homens em suas caravelas, em seus navios, né? E onde hoje é conhecido como a Baía de Guanabara, porém, no momento, né, depois de alguns anos ali de tentativa de colonização, ficou conhecido como a Ilha de Villeguion. Além do interesse, né, da exploração ali, econômico, de recursos naturais, a própria exploração do pau-brasil, que era extremamente famosa nesse período, né? Vale lembrar que essa região do Rio de Janeiro, um fato muito curioso, ela foi primeiramente colonizada pelos franceses e não pelos portugueses, como a gente pode vir a imaginar, né? Então, em 1555, Nicolas Durand de Villeguion chegou com seus homens, né, aproximadamente mais de 600 homens, e aqui eles, né, acabaram fundando ali a ilha de Villeguion, onde hoje é a Baía de Guanabara. Havia muito mais do que somente interesse econômico em explorar ali recursos naturais, né, matérias-primas, como no caso do pau-brasil, que era um produto extremamente caro, raro, principalmente ali para fabricação de tintas, né, de tingimento na Europa. A cor vermelha, né, chegar nessa tonalidade da cor vermelha era ainda muito complicado e difícil, né, para os portugueses, para os europeus, no sentido geral, conseguir trazer essa tonalidade da cor. Então acaba que a extração do pau-brasil, ela foi ali primária no Brasil, né? O primeiro produto extraído que teve ali uma potência econômica muito grande, né, colonial, foi o pau-brasil. Então havia, claro, né, esse interesse econômico de explorar o pau-brasil, porém, como eu falei anteriormente, Nicolas Durand de Villeguion, né, esse grande almirante e toda a França que se envolveu durante esse período ali de tentativa de colonização brasileira, tinha também interesses extremamente religiosos muito fortes, né? Aí a gente tem que contextualizar só mais uma vez o que estava acontecendo no século XVI na Europa. Nós tínhamos a Inquisição, né, a Inquisição Católica, então nós tínhamos ali o Tribunal do Santo Ofício, do qual eles executavam, perseguiam, matavam, né, então todo mundo popularmente conhece como a Inquisição, né, todo mundo que professava outro tipo de fé, todo mundo que não fosse católico, né, que pudesse ali ser considerado herege, ser considerado bruxas, né, e o que você tinha? Pagão, né? Então, nesse momento, nós tínhamos uma perseguição muito grande dentro do continente europeu dos protestantes, né? Então, as pessoas que se consideravam protestantes, então, as pessoas que vieram ali daquela reforma protestante, né, de Martinho Lutero, e dali você vai criando outras camadas religiosas, né, e ali outras vertentes vão se alastrando, né, dentro do protestantismo. Então, as pessoas que eram consideradas protestantes para a Igreja Católica, elas eram perseguidas exatamente por professar outro tipo de fé, né. Tanto é que nós vamos ter, posteriormente, em 1572, um fato que aconteceu na França mesmo, tá? Que foi o massacre de São Bartolomeu, onde a Igreja Católica veio a matar várias pessoas, né? Então, nesse massacre, você vê ali muito evidente, principalmente nessa pintura, a gente vê muito evidente, né, a perseguição que os protestantes sofriam da Igreja Católica por ter outro tipo de religião, por professar outro tipo de fé, por não acreditar exatamente nos mesmos dogmas religiosos, né, que a Igreja Católica impunha, né, que a Igreja Católica
tinha como certo, tinha como imposição para as pessoas seguirem, né? Então, essa questão, esse contexto religioso de perseguição dos europeus protestantes na Europa, principalmente na França, isso vai motivar muito a tentativa de colonização do continente americano, né? E no caso aqui da criação da França Antártica. Na ideia de Villegagnon, na ideia dos grandes idealistas deste projeto, né, é que aqui seria, né, no caso brasileiro, no caso do Rio de Janeiro, da ilha de Villegagnon, seria um cenário, seria um campo ali um pouco mais aberto, né, um pouco mais com tolerância religiosa, onde tantos protestantes como católicos poderiam viver de forma amistosa, sem muita animosidade, né, sem muitos conflitos religiosos. Eles poderiam vir para cá com a esperança de tentar futuramente ter uma vida sem muito medo de ser perseguido ou executado e até mesmo sua família morta, por poder professar a sua fé de maneira totalmente, né, com a maior liberdade possível. Então a ideia era essa, criar dentro, né, um campo dentro da ilha, né, da ilha de Guanabara, da ilha de Villegagnon, criar um campo ali, tanto que protestantes e também católicos pudessem viver de maneira totalmente amistosa. Vê que tem alguns casos, né, de casamento entre os protestantes e os católicos. Então é uma tentativa mesmo de criar um ambiente onde você tem um pouco mais de tolerância religiosa, totalmente contrário do que você tinha na Europa no século XVI, de intolerância religiosa. Um fato muito curioso que também a gente precisa levar em conta ao falar sobre a França Antártica, é que nós tínhamos ali lideranças, né, tanto de Portugal quanto da França, e que essas lideranças instigavam ali grupos étnicos brasileiros, de povos indígenas, né, para poder criar um pouco mais de rivalidade. Então nós temos ali os portugueses que foram aliados, estavam aliados com os tupinambás, e do outro lado você tem os franceses que se aliaram aos tamoios, né? Tamoios e tupinambás foram dois povos e étnicos que existiram no Brasil, principalmente na parte litorânea do Brasil, onde esses grupos, muito antes mesmo, né, da chegada de portugueses, de franceses ou de qualquer outro grupo europeu que aqui colocasse o pé, antes mesmo de tudo isso acontecer, esses povos já habitavam aqui, né? Então vale a gente lembrar também quando a gente fala, né, que o Brasil não foi descoberto, porque não se descobre algo que já existe, né? Então eles não foram descobertos, nós não fomos descobertos, a nossa terra não foi descoberta, ela foi invadida, ela foi, hoje na história a gente pode falar colonizada, né? Mas ela foi ocupada, mas descoberta não, né? Então, antes mesmo da chegada dos portugueses, já havia uma história, né? Uma história extremamente consistente, né? Com conflitos, com guerras entre os próprios indígenas também no Brasil, né? E um fato deste, né? Um fato desse é a situação entre os tamoios e os tupinambás. Tamoios e tupinambás, historicamente, são dois grupos étnicos indígenas brasileiros que havia uma rivalidade muito grande, né, entre esses dois grupos, do qual eles guerreavam, do qual religiosamente ali havia todo um aparato, né, religioso, do qual eles se baseavam nas suas guerras, né. Vai lembrar que nesse momento você tem dois grupos que são rivais, então tamoios e tupinambás, né, algo que é muito mais histórico e anterior à chegada de qualquer europeu no continente americano. E os portugueses e os franceses vão utilizar dessa rivalidade, desse conflito já existente entre esses dois grupos étnicos, para poder facilitar a sua empreitada de dominação do território, né? Então eles vão colocar tamoios e tupinambás na linha de frente, né, dessa guerra para lutar contra portugueses e franceses, né? Então de um lado você tem tupinambás que estão defendendo ali no caso os portugueses, né? E do outro lado vocês têm os tamoios que estão defendendo os franceses, mas que na verdade o intuito maior disso, eles estavam sendo utilizados como mão de obra para uma guerra mesmo, né? Eles estavam sendo utilizados ali de maneira exploratória, de uma rivalidade que já era existente, para poder realmente iniciar essa guerra de fronte, né? Então de fronte não ia portugueses, de fronte não ia franceses, eles colocavam mesmo ali para morrer no início dessa guerra, desse combate para o domínio desse território, os próprios povos indígenas que já habitavam aqui, né? Como nós temos aqui no quadro, como o último tamoio, eu acho esse nome extremamente triste, né? Esse quadro, essa pintura, ela foi feita pelo Rodolfo Amoedo, quase
em 1880 e quebradinho, tá? Então esse quadro ele vai nos demonstrar exatamente, aqui você tem o padre José de Anchieta, né? Uma demonstração, tá, gente, artística. Então você tem o padre José de Anchieta tentando aqui salvar a vida desse último tamoio, tá? E aí você acaba vendo ali nesse quadro uma representação artística, né, na pintura, do sofrimento mesmo, do qual os povos indígenas foram inseridos. Então a gente fala muito que os povos indígenas, eles foram capturados, eles foram feitos, né, de escravos, como mão de obra compulsória, eles foram mortos, disseminados por doenças, e outros tipos de crueldades do qual eles sofreram, mas a gente acaba também esquecendo de analisar que eles também foram utilizados como alianças, né, para o domínio desse poder territorial. Então eles foram utilizados também como massa de manobra pelos portugueses em muitos momentos para poder realmente ir para a guerra contra seus inimigos, como é no caso da história da França Antártica, onde morreu muitos tamoios, porque obviamente a gente vai perceber que a França Antártica foi só uma tentativa de colonização. Então a França Antártica ela não vai conseguir realmente criar uma colônia que venha durar muito tempo. Então, obviamente, muitos franceses morreram nessa guerra contra os portugueses e, consequentemente, muitos tamoios também morreram nessa guerra contra os portugueses. Nós temos também a reação portuguesa, né? Obviamente, Portugal não ia ficar de braços cruzados vendo a França tentar ali no oba-oba criar uma colônia dentro do seu território. Lembrando mais uma vez, né, do Tratado de Tordesilhas, feito pela Igreja Católica, do qual foi um documento extremamente oficial, do qual dividia o Brasil, do qual dividia todo o território do continente americano, né, até então descoberto, até então invadido, entre Portugal e Espanha. Então, nesse momento, você tem ali um choque, né, opa, calma aí, esse território é nosso, nós não vamos deixar isso, né, ao bem prazer, a entregar isso para os franceses. Não foi assim que aconteceu, né? Então, obviamente, Portugal não ia aceitar isso, né, de maneira calada e acaba fazendo ali um ataque, né, ou um contra-ataque contra os franceses que haviam invadido um território que não era seu. Neste momento, você tem a chegada de Mendes Sá, que é considerado o governador-geral. E aí o governador-geral Mendes Sá, em 1567, ele vai vir, vai dominar, né, totalmente as tropas que irão tentar lutar contra a tentativa de colonização francesa, né? E aí é muito pormenores, são muitos conflitos, muitas guerrinhas que vão acontecer ali entre eles, né, que eu acho que não cabe, vai ficar um vídeo muito denso, muito exaustivo. Vale lembrar que houve durante esse processo, tá, gente? Não foi assim da noite pro dia que o Duran, né, o Nicolas Duran lá de Villeguion e que o Mendes Sá chegou no Brasil, vamos lá, vamos atacar. Não, tá? Isso foi um processo do qual muitos indígenas morreram, houveram vários conflitos, principalmente marítimos, porque a gente tá falando de uma ilha, né? Então a ilha lá de Villeguion. Então houve muitos conflitos marítimos de tentativa de restabelecimento, de conquista, né, de domínio desse território, até que você chega em 1567, realmente com a chegada na cidade de Mendes Sá, né, do governador-geral, do qual ele vai realmente tentar dominar esse território novamente. E ele consegue fazer isso, né? Então a França Antártica, ela em 1567, ela vai ser derrubada, lembrando que ela iniciou em 1555, né, então ela durou uma década e alguns aninhos a mais só, não foi algo muito duradouro na história brasileira, mas há também o próprio enfraquecimento interno, né, da França Antártica, porque como nós havíamos falado anteriormente, nós temos ali um campo, né, do qual você tem protestantes e você também tem católicos tentando viver, casar, né, conviver de maneira amistosa, algo muito fora do padrão europeu do momento do século XVI. Porém, infelizmente, né, padrões culturais serão reproduzidos aqui também. Então, muitos católicos vão começar a perseguir, até mesmo chegar a executar protestantes dentro da França Antártica. Então, você tem um fator externo com a chegada do Mendes Sá, né? Então, ele vai conseguir ali com a ajuda dos tupinambás, ele vai conseguir, obviamente, com maior aparato do seu reino, né, conseguir realmente reconquistar, restabelecer o domínio naquele território. E você tem também o fator interno, que são esses conflitos religiosos que vão enfraquecer internamente esse território, né, que é uma ilha. Então, dentro dessa própria ilha já havia ali também conflitos acontecendo.
Agora a gente vai falar sobre algumas curiosidades super interessantes que eu acho que faz toda a diferença, traz todo um tempero para essa história aqui. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala França Antártica, muitas pessoas podem associar para a questão do Polo Sul, né? Então, a Antártica, na verdade, não, né? A ideia de dar este nome de França Antártica ela veio exatamente por causa da localização geográfica do qual o Rio faz parte, né? Então tá abaixo da linha do Equador. Então você tem a França no norte, abaixo da linha do Equador, então vai ser a França Antártica. Fechou? Outro fato curioso e também do qual eu falo com muito pesar sobre isso, de maneira muito triste, né? Que nós vamos ter em 1550 na França, numa cidade que fica no noroeste da França, chamada Rouen. Na cidade de Rouen foi feita uma festa, um episódio que é conhecido como a Festa de Rouen, do qual, no momento, a cidade estava se preparando para poder receber, ia chegar na cidade o rei Henrique II, o rei da França neste momento. E aí o rei Henrique II foi, né, fazer uma visita a essa cidade. Quando ele chegou lá, obviamente, como aconteceria em qualquer outro lugar, né, com uma figura pública muito importante chegando na sua cidade, os franceses promoveram uma festa, né, pública ali, com eventos, com danças culturais, para mostrar o quão bem-vindo era aquela figura pública na cidade, né? E aí, nesse momento, você vai ter um fato extremamente triste, eu acho, para a história brasileira, principalmente nós que somos, né, que de alguma maneira temos descendência indígena, nativa no nosso sangue, é a questão de que foram capturados cerca de 50 indígenas tupinambás e foram levados pelos franceses para Rouen. Chegou em Rouen, eles foram colocados para encenar como se fosse uma espécie de circo, né? Eles foram colocados para encenar para o rei hábitos culturais, religiosos, né, alimentares dos povos indígenas no Brasil, isso em 1550, tá bom? 5 anos antes da chegada realmente, né, dos franceses e do estabelecimento da colônia ou da tentativa de colônia, né? E aí, então, eles foram levados para fazer esse tipo de apresentação, como se fosse uma peça teatral. Hoje eu entendo mais como uma ideia de um circo, né? Do qual eles tiveram ali que mostrar seus hábitos selvagens, né? E o quão interessante seria para a colônia, né? Então, a tentativa dos idealizadores desse evento era mostrar para o rei quão interessante seria a colônia, quão interessante seria para os franceses, né, angariar fundos, financiar a empreitada colonialista, né? Porque vale lembrar, gente, talvez a gente não consiga ter essa noção muito clara hoje em dia, mas é extremamente caro, né, a tentativa de colonização de um novo território. Você está envolvendo homens extremamente habilidosos, com profissões extremamente interessantes e fortes para aquele tipo de trabalho. Então você tem uma questão mesmo, né, de pagamento de pessoas, você tem ali a necessidade realmente de enviar navios para esse lugar, de enviar matérias necessárias para a construção básica de uma vila, de um vilarejo, de qualquer outra coisa que venha a ser um local para o estabelecimento dessa colônia, né? Então você tem ali um gasto muito grande, né, tanto com ferramentas marítimas, como com o próprio navio, como com os homens que irão para esse lugar. Então acaba que eles precisavam angariar fundos, eles precisavam de financiamento dos reinos para poder conseguir fazer esse tipo de empreitada, né, colonialista. Então era extremamente caro, eles precisavam de alguma maneira para incentivar, né, conquistar a ideia por parte da coroa, por parte do rei. E a festa de Rouen foi um grande exemplo de tentativa ali de mostrar o interesse, de mostrar, né, a olho nu, olha, tete a tete, bem na frente de você, eu trouxe 50 indígenas para eles mostrarem para vocês como que é a vida deles lá. Não vale a pena, né? Eu acho extremamente triste hoje, a gente olhando pelo âmbito cultural e antropológico dessa situação, né? O quão triste. Indígenas provavelmente capturados, nós não temos muitas fontes históricas sobre isso, né? Mas você acaba vendo aqui nessa imagem de cantinho os indígenas ali aglomerados, né? Nessa tentativa de encenação. Imagina, você foi retirado do seu território, da sua família, do que você considera como seu lar, foi levado para um lugar onde falam outra língua e você vai ter que incentivar aquelas pessoas a dominar o seu povo, né?
Outro fato curioso também é de um homem chamado Jean de Lery. Jean de Lery, gente, ele foi um dos grandes exploradores que vieram também junto, né, com Villeneuve nessa primeira expedição. E o Jean de Lery, ele deixou uma herança extremamente importante para o Brasil, extremamente importante para o mundo, sobre como era a vida, né, detalhada de maneira escrita, como era a vida no Brasil no século XVI, né, nos primórdios do século XVI. Então ele acabou escrevendo um livro chamado, né, Uma Viagem à Terra Chamada Brasil. Esse livro, Uma Viagem à Terra Chamada Brasil, é extremamente importante até hoje, né, porque foi um dos primeiros manuscritos, uma das primeiras obras antropológicas e etnográficas escritas sobre o Brasil, né, pelo olhar ali, né, o escrito de um europeu sobre o Brasil. Isso vai ser muito importante. Posteriormente vai ser estudado, a gente vai conseguir entender muita coisa, como hoje em dia nós entendemos sobre a história do nosso Brasil, do nosso país. Nós entendemos muito das coisas por conta desses tipos de obras que foram escritas, né, por pessoas assim que vieram de alguma maneira e exploraram a nossa terra. Então, essa obra, né, Uma Viagem à Terra Chamada Brasil, vai ser considerada uma das grandes obras etnográficas do Brasil, onde, de maneira muito detalhada, Jean de Lery, ele vai falar sobre a flora, sobre a fauna, sobre os povos indígenas, né, sobre o clima, de maneira muito detalhada, do qual isso é muito importante, essa informação para a gente. Tem muita visão do que era o Brasil no século XVI, exatamente a partir de obras como essas. Outro fato curioso também, que eu não posso deixar de falar, é da chegada do sobrinho do Mendes Sá, o famoso Estácio de Sá. Em 1565, 2 anos antes, né, da derrota mesmo ali da França Antártica e da derrubada dessa colônia, nós vamos ter a chegada do Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá. Estácio de Sá ele foi enviado pela coroa portuguesa para realmente estabelecer uma vila, um vilarejo no território do qual estava sendo dominado pelos franceses, né? Então, ora lá, vamos ter que mostrar que isso aqui é nosso, vamos ter que dominar. Então, eles vieram e fizeram primeiro, a gente vai ter que mostrar que o território é nosso. Então, eles vieram, né, no caso Mendes Sá, veio e estabeleceu, né, a primeira vila na região do Rio de Janeiro, que vai chamar São Sebastião do Rio de Janeiro. Pois é, a cidade maravilhosa um dia já foi um vilarejo que chamava São Sebastião do Rio de Janeiro. Então ali você vai ter a fundação dessa cidade, né, que vai ser totalmente influenciada pela chegada dos franceses anteriormente, né? E por último, o legado, a herança da França Antártica para o Brasil, né? Alguns fatos são interessantes da gente analisar, que são extremamente importantes. O legado deixado por eles, acho que o primeiro, talvez mais importante, ao meu ver, são os relatos, né, do livro, né, Uma Viagem à Terra Chamada Brasil, do Jean de Lery, do qual você vai ter ali um detalhamento muito grande sobre os povos indígenas, um detalhamento muito grande sobre a flora, sobre a fauna brasileira. Então eu acho que a contribuição histórica que Jean de Lery deixou para o Brasil foi imensurável, para o mundo foi imensurável, né? Outra herança também disso a gente vai ter é a própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Como eu falei anteriormente, talvez sem a chegada, a tentativa de colonização primária ali dos franceses, não teria tido, a princípio, uma tentativa de colonização. Sem essa tentativa de colonização, não teria tido ali a tentativa de fundação de uma cidade antes, né, tão cedo. Então, são fatos muito importantes. E, por último, mas não menos importante, é a gente analisar o quão importante, né, eram as Américas, o quão importante era o território que hoje nós consideramos o Brasil, no olhar dos europeus, né? Então, você tem uma corrida colonial, você tem pessoas ali tentando... você tem países, né, ali tentando, reinos tentando cada vez mais adentrar num território novo e com sede de posse, né, com sede de realmente extrair tudo que aquela terra tinha para dar. Então você percebe a importância, o interesse político, o interesse econômico dentro da nossa terra, dentro do continente americano. Isso nos demonstra muito, porque não era só Portugal e Espanha que estavam ali tentando conquistar esse território. Era todo o continente europeu, tá, gente? Você tem a França que, né, mal conseguiu alguma coisa. Nós temos também, como a gente vai falar em outros vídeos, né, a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Você acaba vendo a importância
que o nosso continente teve durante o século XVI, né? O nosso continente ele foi extremamente necessário para enriquecer os cofres. Até hoje, né, eu tenho essa consciência, eu tenho essa visão histórica de que até hoje, né, o nosso continente, desde o século XVI, foi extremamente importante e é importante para enriquecer os cofres e tornar países que hoje nós consideramos países de primeiro mundo, só são países de primeiro mundo porque de alguma maneira explora os de terceiro mundo, né? Então nós somos países de terceiro mundo porque através da gente, países de primeiro mundo se tornaram países desenvolvidos, né? Então eu acho muito importante a gente ter um pouco de análise também crítica sobre isso. Ah, e país desenvolvido, país de primeiro mundo, só são países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né? Como sociologicamente e geograficamente temos esse termo, por conta da exploração que ela se inicia exatamente no século XVI, né? Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma dica de um filme que tem aqui mesmo no YouTube, que chama Vermelho Brasil. Vermelho Brasil é um filme maravilhoso, uma coprodução brasileira, portuguesa e francesa, onde juntou toda essa galera e fizeram um filme contando a história, né? Contando essa parte da história brasileira, da invasão, da tentativa de colonização dos franceses no Brasil, né, da França Antártica. Então é um filme imperdível, você vai ficar totalmente grudado querendo ver cada pedacinho para entender melhor da história. Vermelho Brasil é um filme maravilhoso. E aí, gostou desse episódio histórico? Se você gostou, curte, compartilha, comenta, me segue para os próximos vídeos, para você ficar ligadinho nos próximos vídeos que irão aparecer no canal. Agradeço a atenção de vocês por terem ficado comigo até aqui e nos vemos em mais uma viagem ao passado nos próximos vídeos.